Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, livro da Revelação. Deus tem uma palavra para os nossos corações essa noite, tá? Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 18 ao 25, tá bom? Apocalipse de número 2, versículo 18 ao 25, carta direcionada à igreja de Tiatira, tá bom? Eu quero, enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, ao pastor Gregory, meu companheiro, amigo de caminhada aí, e na obra de Deus, evangelismo, falar de evangelismo. Ontem nós estivemos evangelizando, distribuindo sopão, literatura, das 10 horas da noite até quase 1 hora da manhã. E ali o Senhor salvou 7 almas para a glória de Deus. Aleluia. Eu e a missionária Cláudia, mais do presbítero Reginaldo. Pastor Greg não teve porque estava nessa missão, a gente liberou ele, mas no outro sopão ele vai estar junto aí com a missionária e os obreiros Rones. Então, o pastor Greg, o missionário Catiane e o Rony e o Eliseu, rapaz. Não pode esquecer do Eliseu que estava distribuindo água aí, né? O Eliseu aí já é obreiro já, viu, irmão? Para a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que estão na minha retaguarda, os obreiros, as cantoras, missionárias. Que Jesus continue abençoando. Louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida dos nossos irmãos, amigos que ainda não são evangélicos. Louvar a Deus pela vida da minha esposa. Quanto acharam Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diga amém. Amém. Pastor Grego, faça essa leitura para nós. Do capítulo 2, versículo 18 ao 25. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 18 ao 25. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei, mas os que tendes retende-o até que eu venha. Os irmãos podem sentar glorificando o nome do Senhor. Meus queridos, nós temos alguma revelação dentro dessa carta aqui, direcionada à igreja de Tiatira, tá? Nós temos algumas revelações aqui. E eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, para a gente compartilhar junto dessas revelações que Deus tem aqui nessa carta, que é para a nossa vida espiritual, tá bom, meus irmãos, tá? A
primeira revelação que nós temos aqui está no versículo 18, na parte A. Perceba que Jesus não manda João escrever a carta para o círculo de oração. Jesus não manda João escrever a carta para a mocidade. Jesus não manda João escrever a carta para o porteiro da igreja. Jesus manda João escrever a carta para quem? Para quem, igreja? Para a igreja. O anjo da igreja. Ou seja, para a liderança. Porque Jesus entende, irmão, que nós precisamos entender. Que antes da palavra, de Jesus falar através da sua palavra dos que estão na nave da igreja, Jesus vai falar com os que estão no altar da igreja. Aleluia, Deus! Antes da palavra chegar nos que estão na nave, ela passa pelo altar da igreja, pela liderança da igreja. A Bíblia diz em Levítico 6,13, ó, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Se o fogo começa pelo altar, Jesus também começa falando através da sua palavra pelo altar. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira revelação. A segunda revelação que nós temos aqui é que Jesus, como dono da igreja, ainda no versículo 18, ele se apresenta para cada igreja das 7 cartas do capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 3, que são 7 cartas. Ele se apresenta para cada uma delas de uma maneira diferente. Olha para cá, para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 1, Jesus se apresenta como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para a igreja de Esmina, no capítulo 2, versículo 8, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Para a igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 12, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para a igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo 1, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos de Deus, ou seja, o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 7, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. Para a igreja de Laodiceia, a 7ª carta, Jesus se apresenta como testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Glória a Deus. E para a igreja de Tiatira, como é que Jesus se apresenta? Como é que está aí no versículo 18 aí? Aleluia, Deus. Como é que Jesus se apresenta para a igreja de Tiatira aí? Ó, ao anjo da igreja que está em Tiatira, versículo 18. Escreve isto e diz: o Filho de Deus, olha só, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido ou ao latão reluzido, dá no mesmo. Perceba que ele se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Que é isso, pastor? Jesus está dizendo, quando ele se apresenta para a igreja de Tiatira, como aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele está dizendo que ele está vendo tudo que está acontecendo na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 3 está assim, ó: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está se apresentando aqui como onisciente, porque Jesus é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente porque ele pode todas as coisas, onipresente porque ele está presente em todo lugar, e onisciente porque ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas e ele está vendo tudo. Louvado seja Deus. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo na igreja de Tiatira.
Jesus sabe tudo que está acontecendo nas igrejas do século 21. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor pode esconder dos membros, os membros podem esconder do pastor, mas eu quero ver esconder dos olhos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Então é um tempo de quê, pastor? É tempo de conserto, irmão. É tempo de conserto. Aleluia, Deus. Agora olha a segunda revelação aí. Que tem os olhos como chama de fogo. E os pés o quê? Os pés semelhante ao bronze polido. Aleluia, Deus. Tem dois simbolismos, simboliza duas coisas. Jesus como os pés semelhante ao bronze polido. Ou bronze aquecido na fornalha. Primeira revelação. Os pés semelhantes ao bronze polido significa o poder que ele tem para pisar o inimigo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Segundo significado, os pés semelhantes ao bronze polido, é que o bronze na Bíblia simboliza julgamento. E o Senhor também é juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Carta de Paulo, Romanos capítulo 2, versículo 6. No dia em que Deus há de julgar o mundo por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aleluia, Deus. João capítulo 5, versículo 22, evangelho. O Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Aleluia, Deus. Então perceba que ele se apresenta para os crentes da igreja de Tiatira como aquele que está vendo tudo e como juiz. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu creio, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que se você meditar na carta, você vai ver no versículo 19, entrando no versículo 19, ele como juiz, se apresenta como juiz para a igreja de Tiatira, mas ele não se apresenta logo julgando. No versículo 19, ele vai se apresentar elogiando. Aleluia, Aí Deus. ele diz no versículo 19, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras foram maiores do que as primeiras. Pensando que a primeira palavra que ele coloca é o amor. Aleluia, Deus. E aqui já foi falado do amor. Jesus falou do amor também para a igreja de Éfeso. Não foi que ele falou do amor sobre a igreja de Éfeso? Capítulo 2, versículo 4. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia, Deus. Na igreja, olha para cá. O que tinha na igreja de Tiatira estava apontando na igreja de Éfeso. Aleluia, Deus. Na igreja de Éfeso eles haviam abrido mão do amor. Na igreja de Tiatira já tinha amor até demais. Aleluia, Deus. Só que tem um porém. Amor que compartilha com o pecado não é amor. Amor que compartilha com as coisas erradas não é amor. Porque amor, ele não passa a mão na cabeça de quem está errando. Quando João escreve a carta para os crentes da igreja de Laodiceia, no capítulo 2, versículo 19, ele diz assim, ele diz no versículo 17, ele diz, como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu? Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que te vista, e veste ouro provado no fogo para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e use os teus olhos com o colírio para que veja. Aí no versículo 19 do capítulo 3 ele diz assim, eu repreendo e castigo todo, pois quanto eu amo
amo. Louvado seja o nome do Senhor. Então quem ama não passa a mão, quem ama corrige. Quem ama não passa a mão, quem ama repreende. Aleluia, Deus. Verdade. Se você diz que ama, mas está passando a mão, está, aleluia, compartilhando, isso aí não é amor. Aleluia, Deus. Aí perceba que ele vem, primeiro no 19, ele vem elogiando. Mas quando você chega no versículo 20, ó, versículo 20 aí, capítulo 2, versículo 20, na carta da igreja de Tiatira, ele diz assim, ó, o anjo da igreja: tenho, porém, contra ti, que tolera Jezabel. Aleluia, Deus. Tenho, porém, contra ti, que tolera Jezabel. Aleluia, Deus. Uma das coisas que a igreja não pode fazer é tolerar, irmão. Aleluia, Deus. Tolerar. Jesus está repreendendo aqui, ó. Ele começa elogiando, mas aqui ele entra repreendendo o anjo. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Aleluia, Não Deus. podemos tolerar, irmão. A segunda coisa que a igreja não pode fazer, irmão, é compartilhar. Aleluia, Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponha precipitadamente a mão, nem compartilhe com pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não tolere, não compartilhe, porque se Jesus vir na hora que você estiver tolerando, se Jesus vir buscar a igreja na hora que você estiver compartilhando com aquele pecado daquele crente, você vai ficar junto com ele. Glória a Deus. Segundo escreveu João, capítulo 12, Aleluia. versículo 47 e 48. Olha Jesus falando no 47: se alguém ouve a minha palavra e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 48: quem rejeita a mim e não recebe a minha palavra, aleluia, aleluia, a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Não podemos tolerar, não podemos compartilhar, mas uma coisa também nós não podemos deixar de fazer: falar a verdade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Goste quem gostar, Aleluia, Deus. ache bom ou não ache, fale a verdade, Aleluia, Deus. combata o pecado. Perceba, Jesus como juiz, a ferramenta que ele vai usar no juízo final para julgar o povo é a própria palavra que está sendo pregada hoje. Aleluia, Deus. Se você não quer a palavra, você fica rejeitando a palavra, você despreza a palavra, você zomba da palavra, você escarnece da palavra, no juízo final, Jesus vai te julgar através desta palavra também. Porém, que tolera Jezabel. Por que Jesus está repreendendo ele no sentido dele tolerar Jezabel? O que era que ela fazia? O versículo continua dizendo: mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam em contra ti, que tolera Jezabel. Mulher que se diz profetiza. Aleluia, Deus. Ela era profeta para o anjo da igreja, ela era profeta para uma parte do círculo de oração, ela era profeta para uma parte dos jovens que estavam naquela igreja, ela era profeta talvez para o porteiro da igreja, mas para Jesus
ela era uma enganadora. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não é o que nós somos diante dos homens. O que vale não é o que nós somos diante dos homens. O que vale é o que nós somos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito crente aí, ó. Porque os crentes hoje, no século 21, estão mais preocupados com o título do que com o nome. Aleluia. Aleluia. Hoje tem crente por aí que não quer nem que você chame ele pelo nome, quer que você chame ele pelo título. Aleluia. Quem é tu? Eu sou o profeta fulano de tal. Título. Quem é tu? Eu sou o canela de fogo. Título. Aleluia. Quem é tu? Eu sou labareda de fogo. Título. Só que para Jesus o título não significa nada. O que significa para Jesus é o nome. Lucas capítulo 10 da Bíblia diz que os discípulos lá nos 70 voltaram na maior alegria, no versículo 17. Senhor, no teu nome os espíritos se sujeitam a nós. No 18 ele disse, olha, eu vi Satanás como raio caindo do céu. No 19 ele disse, olha, este que eu postou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí no 20 ele adverte eles dizendo, não vos alegrai-vos, porque os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, por o vosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Então, meus queridos, o negócio com Jesus não é o título, é o nome. Tem pessoas que se intitulam profeta, profetiza, pastor, pregador, cantor. Mas muitas das vezes recebeu do homem, não recebeu nada de Jesus. Aleluia. Muitas das vezes a pessoa mesmo sobe no monte, leva um azeitezinho lá da cozinha da casa. Aí dobra o joelho, ele mesmo se unge, né? Se consagra, né? Eu me consagro para o pastor. Eu me consagro profeta. Aí sobe como membro e já desce com o título de pastor e de profeta. Só que para Jesus aqui, meu irmão, não significa nada não. Aleluia, Deus. Senhor, profetizamos no teu nome, profeta, título. Senhor, pregamos no teu nome, pregador, título. Só que Jesus vai dizer, eu nunca busco. O problema aqui não é o meu nome. O problema aqui é o nome de vocês que não está escrito no livro da vida. Parta de mim que eu nunca vos conheci. Aleluia, Deus. Porque qual é a diferença do título para o nome? O título revela o talento, o nome revela o caráter. Aleluia, Deus. O talento pode até abrir a porta, mas é a dignidade que mantém a porta aberta. Louvado seja o nome do Senhor. É forte. Glória a Deus. E hoje está um negócio aí, não está mais sendo nem uma salada de fruta, já estão fazendo uma feijoada já. Entre a palavra profeta, dom de profecia e profecia. Ó, profeta, dom de profecia e profecia. Quem é o profeta? Somos nós. Aleluia, O Deus. instrumento que Deus usa. Glória a Deus. Tanto homem quanto mulher. Daqui a pouco a gente vai provar. Aleluia, Deus. Quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 ao 4, ele diz assim, ó: procurai com zelo os dons espirituais, Aleluia, Deus. principalmente o de profetizar. Aí no versículo 2 ele diz, porque o que fala em língua
não fala aos homens, mas a Deus. Aleluia, Deus. Porque ninguém entende. E em espírito fala em mistério. Aí no 3 ele diz, mas o que profetiza, profetiza aos homens. Nos 3 sentidos. Em edificar, exortar e consolar. Aleluia, Deus. O que fala em língua estranha, no versículo 4, ele continua explicando. O que fala em língua estranha, fala, edifica a si mesmo. Aleluia, Deus. Verdade. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Paulo está falando dos dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11. Quantos dons são? 9. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é útil. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo meu Espírito a palavra da ciência, a outro pelo meu Espírito a fé, a outro o dom da cura, a outro operação de maravilha, a outro profecia, a outro dom de discernir os Espíritos, a outro variedade de língua, a outro interpretação de língua. Aí no versículo 11 Paulo diz, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartido particularmente a cada um como ele quer. Aleluia, Deus. Então é o Espírito Santo que distribui. Ainda que você queira, Senhor, eu quero o dom. Eu quero o dom da fé. Eu quero o dom da cura. Você vai fazer campanha. Você vai secar a língua. Se o Espírito Santo não quiser te dar, ele não te dá. Aleluia, Deus. Porque não é nós que escolhemos, é ele que dá para quem ele quer. E Paulo está falando no sentido da igreja. Quando nós vamos lá em Atos capítulo 21, a Bíblia diz no versículo 9, Lucas diz assim, ó, no versículo 9. Depois nós, e Paulo, e todos que com ele estavam, partimos para Cesareia, e chegamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Aí no versículo 10 ele diz assim, ó, e tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Aí ele continua falando, e estando nós ali por muito tempo, chegou da Judeia um profeta por nome Agabo. Aleluia, Deus. Então você vai ver que as filhas de Filipe eram donzelas, eram moças, mas eram profetisas. Aleluia, Deus. Por quê? Elas haviam recebido do Espírito Santo. Agabo chegou profetizando para Paulo. E ele não chegou profetizando para Paulo entregando o carro, não. Aleluia, Deus. Ele não chegou profetizando para Paulo entregando casa. Receba casa, receba casa. Não, como os profetas de hoje. É forte. E dizem que são profetas de Deus, mas só entrega carro, só entrega chave. Eles já tem uma concessionária de carro na cabeça. Aleluia, Deus. Eita glória! Ele chegou entregando o quê? Ele pega o cinto de Paulo, amarra nos pés e na mão vai fazer uma simbologia. E ele diz o quê? Assim amarrarão os judeus em Jerusalém o dono desse cinto. Quem era o dono do cinto? Paulo. Aleluia, Deus. Aleluia. E entregarão na mão do gentil preso. Hoje você não vê profeta entregando isso. Dizendo, olha, tu vai para a cadeia, tu vai morrer, assim me revela o Espírito Santo. Tu vai passar os 5 dias na cadeia. Os profetas de hoje só é bênção. Aleluia. Só é amor. É igual Jezabel aqui na igreja de Tiatira. Então é os dons espirituais aqui. Aleluia, glória a Deus. E a profecia? O que é profecia? Falamos do profeta, falamos dos dons espirituais
E falta a profecia. Aleluia, Deus. E o que é a profecia? Aqui, Provérbio 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Aleluia, Deus. O que é a profecia? A palavra revelada. Aleluia, Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que lêem e os que ouvem o quê? A palavra dessa profecia. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Apocalipse 22, 7. É Jesus falando. Eis que sendo bem-aventurado aqueles que guardam a palavra da profecia desse livro. Glória a Deus. Ainda no capítulo 22, versículo 19. Jesus falando. Porque é o testigo. Todos aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro, que se alguém acrescenta alguma coisa, Deus fará vir sobre eles a praga que estão escritas nesse livro. O 19, se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos nesse livro. Você entendeu? Nós não podemos acrescentar. Nós não podemos tirar. Nós não podemos aumentar. Nós não podemos diminuir. Nós temos que pregar e ensinar somente o que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Profecia. A palavra revelada. Aleluia, Deus. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engana meus servos para que se prostituem e comandam o sacrifício da idolatria. Versículo 21. Olha o que Jesus diz. No versículo 21 lá. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Aleluia. E não se arrependeu. O pastor lá estava tolerando. O pastor lá estava compartilhando com alguns crentes. Talvez ela pensava que Jesus também estava tolerando. Talvez ela pensava que Jesus também estava compartilhando. Só que Deus, ele não é complacente com o pecado, irmão. Aleluia, Deus. Deus é santo. Glória a Deus. Ele ama o pecador, mas se aborrece do pecado. Aleluia, Deus. Ele não estava tolerando nem compartilhando. Ele estava dando tempo para ela se arrepender. Aleluia, Deus. Eu dei tempo para ela se arrepender. E ela não se arrependeu. Aí naquele dia, no versículo 22, olha o que ele vai fazer com ela. Versículo 22 da parte A. O que é que diz? Eis que eu colocarei ela numa ou num leito. Aleluia, Deus. Numa cama, mas não para dormir. Oh, Jezabel, Deus dorme aqui, bichinha. Quando ele diz assim, eis que eu colocarei ela numa cama, ou seja, num leito de enfermidade. Aleluia, Deus. Ó, Jesus vai tratar primeiro com ela. Só que os que estão também compartilhando lá com a cachorrada lá, não vão ficar exemplo não. O que é que ele diz aí na continuidade do versículo 22? E os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. Aleluia, Deus. E como vai ser essa tribulação, Jesus, que vai vir? Aí ele responde no versículo 23. O que é que ele diz? Ferirei de morte os seus filhos. Aleluia. Para que todas as igrejas saibam que eu sou a mente e o coração. Aleluia.
para cá. Jezabel, Jesus ia colocar no leito de enfermidade. Os que estavam adulterando com ela, Jesus ia matar os filhos. E os que não tinham filho, pastor, ele matava eles mesmos. Se não tivesse filho, ele ia matar o que estava adulterando também. Não tem filho não, então vai morrer tu mesmo. Está falando de morte ou não está? E aí, como é que fica essa palavra para aqueles que pregam só amor? Hã? Como é que fica essa palavra aqui para quem prega só rosa? Aleluia, glória. Como é que fica? Irmão, Jesus é amor, mas é justiça. Aleluia, Deus, é verdade. É advogado, mas é juiz. É água que sacia a minha e a tua sede espiritual, mas também é fogo consumidor. E a Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrendas coisas é cair na mão do Deus vivo. Aleluia, Deus. Jesus estava tratando aqui, ó, tanto com Jezabel, como os que estavam compartilhando com o pecado dela. Aleluia, Deus. Mas pastor, nós temos no tempo da graça. Pois é, meu filho, é no tempo da graça mesmo. Não esqueça que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no tempo da graça, Deus matou Safira e Ananias. Aleluia, Deus. Por mentira e para o homem de Deus. Aleluia, Deus. Aí eu lhe pergunto, todos os que estavam lá na igreja, lá estavam contaminados? Sim ou não, igreja? Olha o versículo 24 aí para a gente encerrar. O que é que diz aí? Mas eu vos digo a vós. Versículo 24. E ao restante que estão em Tiatira. Aleluia, Deus. E todos quanto não o quê? Não receberam essa doutrina. Aleluia, Deus. Hã? Mas eu vos digo a vós, e todos que estão em Tiatira, que não receberam essa doutrina, esses ensinamentos, que outra carga eu não porei em vós. Aleluia, Deus. Olhe para cá. Deixa eu dizer uma verdade aqui para nós aqui. O pastor lá havia abraçado a causa lá com Jezabel. Algumas irmãs do círculo de oração também haviam abraçado a causa. Alguns jovens lá na mocidade também estavam mergulhados no pecado junto com Jezabel. Talvez até o porteiro da igreja. Mas Jesus está dizendo aqui no versículo 24 que havia alguns. Aleluia, Deus. Alguns que não haviam se contaminado. Alguns que rejeitaram as profetadas de Jezabel. Aleluia, Deus. Alguns que rejeitaram os ensinamentos de Jezabel. Aleluia, Deus. Que é isso, pastor? Que é isso? Sabe que a palavra nos revela aqui? Não é porque o pastor está no pecado que tu vai entrar no pecado junto com ele. Não é porque a irmã do ciclo de oração está no pecado que tu vai entrar no pecado com ela também. Não é porque o jovem está no pecado que tu vai entrar no pecado com ele também não. Salvação é individual, meu filho. Aleluia, Deus. Verdade. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, Jesus diz assim, ó: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, se suje ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique ainda. Aleluia, Deus. Tem 4 ainda para nós escolher. 4. 2 nos leva para o céu e 2 nos leva para o inferno.
Nós vamos ficar com o que nos leva para o céu, justiça e santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para encerrar, qual era o tema da doutrina de Jezabel? O tema da doutrina de Jezabel era liberalismo. Com ela, nada era pecado. Glória a Deus. E o que tinha de crente gostando não era fácil. Aleluia a Deus. Aleluia. O tema da mensagem, da doutrina, dos ensinamentos de Jezabel era liberalismo. Com ela nada era pecado. E o que tinha de crente gostando não era fácil. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não use então da liberdade para dar ocasião à carne. Aleluia a Deus. Tem crente que pensa que liberdade em Cristo é liberdade para o pecado. Não é não. Cristo nos libertou para nós fazer livremente o que é certo. Aleluia a Deus. Quem ainda faz as coisas erradas, quem ainda vive na prática do pecado, não é liberto. Nós não fazemos parte da igreja de Tiatira. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não é liberal. A igreja de Cristo, ela é santa. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé no nome de Jesus. Aleluia a Deus. Eu creio, Pai. Cansado do dia a dia. Glória a Deus. Aleluia. Minha pergunta é: tem alguém ainda que não é evangélico e quer entregar a sua vida para Jesus essa noite? Aleluia a Deus. Nós queremos orar por você. A segunda pergunta: tem alguém que está afastado do caminho do Senhor e que ouviu essa mensagem e entendeu no seu coração que Deus falou e quer reconciliar com Jesus essa noite? Nós queremos orar por você também. Aleluia a Deus. Você que ainda não é evangélico, quer entregar sua vida para Jesus, saia do seu lugar, nós vamos estar orando por você. Aleluia a Deus. Você que já foi, está afastado, quer reconciliar, venha aqui na frente que nós também vamos estar orando por você. Aleluia a Deus. Mas se não tem ninguém para aceitar Jesus, para reconciliar com Ele, então nós queremos agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Só para encerrar, no final de cada carta, das 7 cartas, capítulo 2 e capítulo 3, você vai sempre encontrar essa palavra assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia a Deus. Essas cartas, elas são atuais. Elas representam as igrejas de todo o mundo, do primeiro ao último século. São coisas que estão acontecendo atualmente nas igrejas do século 21. Aleluia. Significa que essas cartas, elas são atual. E para provar que elas são atual, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Ouvido, Espírito Santo e igreja. 3, revelação. Significa que essas cartas, elas são atual. Que Deus em Cristo abençoe. Amém. Glória a Deus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Só nos resta agradecer por tudo que